Meus amigos policiais militares, os descontos obrigatórios compulsórios da CBPM é o nosso tema de hoje. Então, desde o seu primeiro olerite, o policial militar ele verifica que há um desconto de CBPM. Mas será que tem uma fundamentação legal, tem uma lei que obriga o policial militar a pagar a CBPM, uma vez que ele não pediu para fazer a adesão à CBPM, a Caixa Beneficente da Polícia Militar? Então, tem alguma lei que vincule o policial militar ao pagamento da CBPM? Essa lei já foi submetida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é considerada constitucional ou inconstitucional? O policial militar ele pode pedir para reaver os valores já pagos? Tudo isso a gente vai discutir no vídeo de hoje. E para a gente já começar, eu vou compartilhar a minha tela. Você já sabe, se gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de compartilhar também esse vídeo com a família policial militar. Então olha só, descontos compulsórios da CBPM é o nosso tema de hoje. A gente vai tratar ele em três vertentes. Então, descontos compulsórios, do impacto orçamentário ao policial militar e da legalidade / ilegalidade desses descontos. Então, ele provém de lei, não provém? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se debruçou sobre o tema? Quais são as sentenças? Pode reaver valores? Não pode? Tudo isso a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então, olha só. A gente vai tomar por base, para fazer a nossa análise, o olerite de um soldado PM de primeira classe, que tem como descontos compulsórios, eu coloquei aqui um valor, mas é um valor aproximado. Obviamente que cada olerite, a depender do tempo de serviço e etc., ele pode ter variações desse valor. Então o policial militar tem como descontos compulsórios aproximadamente R$ 606,84. Desses descontos compulsórios, uma parte é imposto de renda retido na fonte, a outra proteção social militar, entre aspas, previdência militar. O termo correto é sistema de proteção social. A gente já fez uma análise no canal sobre isso. Colocando entre aspas, não é tecnicamente o mais adequado, previdência militar. E o último desconto é a CBPM, contribuição de assistência médica. Então, desses R$ 606,84, R$ 143,18 se refere a imposto de renda. R$ 389,48 refere-se à proteção social militar. E olha a CBPM aqui, com R$ 74,18, o que 12 descontos significa 12,22% de uma contribuição que é compulsória, uma vez que o policial militar não pediu adesão à CBPM. Qual que é o impacto disso no ano? R$ 890,16. O impacto no ano é de R$ 890,16. Mas e se o policial militar utilizasse esses R$ 74,18 para alocar isso no investimento ou para sanar as suas dívidas? Qual que seria o impacto? Se o policial militar juntasse esses valores e deixasse, em consequência de fazer uma atividade de DGEM, quantas atividades de DGEM ele deixaria de fazer por ano se, ao invés de ele fazer a contribuição, que é compulsória, a CBPM, ele alocasse esse dinheiro no investimento ou reduzisse as suas dívidas? Olha só. Então, o impacto orçamentário sobre o prisma de uma DGEM, sobre o prisma de investimento e sobre o prisma de dívidas. Então, ele tem aqui, o policial militar, R$ 890,16 de contribuição por ano que ele faz à CBPM. Sob a perspectiva da DGEM, que eu coloquei aqui como os valores de 21 de maio de 2022, então essa é a base, ele pode ter sido atualizado no tempo, então se você tiver vendo esse vídeo em 2023, 2024, 2025, já não deve ser mais esses valores. O valor base aqui que eu utilizei é de 21 de maio de 2022, que é R$ 255,76. Olha só, se a gente verificar no ano que o policial militar paga a CBPM, ele poderia deixar de realizar 3,48 DGEMs, quase 4 DGEMs. Mas e se ele alocasse esse valor como investimento, os R$ 74,18 que ele paga por mês à CBPM, ele alocasse um investimento, o investimento que eu faço, que eu considero seguro, em um fundo de investimento imobiliário. Então aqui utilizando um dos fundos de investimento imobiliário, o RPR11, que tem ali como taxa de retorno mensal 1,72%, que é o dividend yield, que nada mais é do que a taxa de retorno mensal desse investimento. Renato, de onde você tirou esses valores? Então olha só,
Eu vou compartilhar para quem tiver interesse o Fund Explorer. Você pode ir fazendo as pesquisas aqui de fundos de seu interesse. Esse fundo que eu estou relatando que tem o retorno de 1,72 é o RPR11. Ele traz aqui a descrição do fundo, traz mais elementos de análise e traz aqui também o Dividend Yield, que é a taxa de retorno, 1,72%. Isso é um dos fundos de investimento. Eu coloquei aqui um outro só para análise também. Tem variação da taxa de retorno e também tem outros elementos aqui que os senhores podem analisar. Se tiverem interesse, então, eu vou compartilhar o Fund Explorer para que vocês possam também analisar as possibilidades de investimento do policial militar em fundo de investimento imobiliário. A gente vai utilizar como base o RPR11 com taxa de retorno de 1,72%. Então, olha só. Em um ano, qual que é o impacto se, ao invés de ele pagar a CBPM, ele colocasse mensalmente esse valor no RPR11 com taxa de retorno de 1,72%? Então isso daria R$ 979,39 ao invés dos R$ 890,16. Por quê? Aqui tem a incidência de juros mensal de 1,72%. Renato, como você chegou nesse cálculo? Eu também vou disponibilizar essa calculadora de juros compostos, uma calculadora de investimento. Então, coloquei aqui R$ 74,18, que é o valor que ele paga à CBPM, taxa de juros mensal, ó, taxa de juros mensal de 1,72% no período de um ano. Ele sai dos R$ 890,16, que é o valor do aporte, e lucra aí, né, como juros R$ 89,23. O que dá no valor final R$ 979,39. Então foi aí que a gente chegou nesse valor, colocando esse valor mensalmente nessa taxa de juros, nesse fundo, fazendo o juro composto na calculadora, deu esse valor, R$ 979,39. Como a gente viu, o valor do aporte, né, do alocado pelo policial militar, R$ 890,16, o que representa 3,4 DGEM. Em um ano, o policial militar poderia deixar de fazer 3,4 DGEM se somente ele, ao invés de fazer a destinação compulsória à CBPM, alocasse esse dinheiro, guardasse esse dinheiro sem investir. Mas e se ele investisse, que é os R$ 979,39? Aí ele deixaria de fazer 3,82 DGEMs por ano. Então, aquele policial militar que tem o desconto compulsório e não faz a alocação desse investimento em um fundo como esse, nesse percentual, em tese ele trabalha 3,8 DGEM, tão somente para pagar a CBPM por ano. Renato, mas em 10 anos, qual que é o impacto disso? Então, a gente vai ver que em 10 anos, o valor que o policial militar, em tese, está destinando à CBPM é de R$ 8.901,60. Em 10 anos, ele poderia deixar de fazer por volta de 35 DGEMs. Mas, e se tão somente, ao invés de guardar esse valor da CBPM, ele alocasse em um investimento de 1,72%, como é o RPR11? Então, ao invés de R$ 8.901,60, ele teria R$ 29.069,84. E quanto isso representa em termos de DGEM? 113 DGEMs. Por que é significativamente maior? Porque a gente tem juros compostos. E juros compostos, ele se comporta como um gráfico exponencial. Então ele começa muito devagar e se torna mais acentuado com o tempo. É esses 1,72% incidindo mês a mês nos aportes mensais de R$ 74,18 que vai dar esse valor, que representa que o policial militar poderia ter deixado de fazer, nesses 10 anos, 113 atividades DGEM. Então, o policial militar que tem o desconto compulsório, trabalhou 10 anos na Polícia Militar, ele, em tese, poderia ter deixado de fazer aproximadamente 114 DGEMs por ter tirado, eventualmente, esse desconto compulsório. Em 35 anos, Renato, que é o tempo de trabalho hoje de um policial militar recém-ingressado na Polícia Militar, olha o valor como é exorbitante se colocado esse valor nessa taxa de juros em 35 anos. Renato, como você chegou nesse valor? Aqui na calculadora de juros compostos. Então, eu coloquei aqui um ano, coloquei 10 anos,
né? Então, colocando R$ 74,18 nessa taxa de juros mensais durante 10 anos, o valor alocado é 8.900, mas ele recebe um valor significativo de juros. Qual que é o valor final? R$ 29.069,84. Olha o que eu falei aqui de ser um gráfico exponencial. Então, conforme passa o tempo, a curva do gráfico ela vai sendo mais acentuada. O policial militar ele vai tendo melhor rentabilidade. Os 35 anos é aquele valor? É aquele valor. Então, o que seria de aporte é isso, mas se a gente colocar a taxa incidindo mês a mês, numa exponencial, como a gente disse, olha o valor final só em juros, né? Então, pega o valor em juros, soma-se, né, ao valor de alocação do policial militar e esse é o valor final. Então, para aqueles que tiverem interesse, eu vou compartilhar também a calculadora aqui de investimentos. Mas retornando ao nosso tema, então a gente já viu aqui que em 10 anos o policial militar poderia ter deixado de fazer 114 DGEMs tão somente em valores pagos à CBPM. Mas e se fosse um empréstimo, Renato? Se fosse um empréstimo, ele poderia, se for um empréstimo consignado que tem percentual similar, um percentual similar a de investimento, ele poderia ter deixado de realizar 3,82 DGEMs durante um ano e 114 DGEMs durante 10 anos. Mas, Renato, e se for um empréstimo em cheque especial, cujo valor dos juros mensal é muito maior, de 8%? Olha só. Então, em um ano, o policial militar ele teria ali dos R$ 74,18, vamos supor que o policial militar não tenha dívida. Aí ele começa no mês subsequente a ter R$ 74,18 de dívida. Pega essa dívida, coloca os juros mensal de 8% e aí soma-se essa dívida um novo valor de R$ 74,18. Isso representa em um ano R$ 1.407,72. Só de DGEM que ele pode deixar de fazer anualmente por esse valor são 5,5 DGEMs. Então, se ele pegar o valor da CBPM e amortizar eventualmente uma dívida de cheque especial, ele deixa de fazer só nisso 5,5 DGEMs. Renato, mas esse desconto, ele é regular? Ele pode ser cessado? Tem uma lei que me vincula a fazer esse pagamento à CBPM? Olha só, tem uma lei que vincula esse pagamento da CBPM e é uma lei de 1974, que é a lei 452 de 74. Olha o que diz o artigo 31. A taxa de contribuição para assistência médica hospitalar e odontológica é de 2% da respectiva retribuição base. Não é do padrão, é da retribuição base. Ou seja, os 2% não incide só no padrão. Ele vai incidir em tudo aquilo que é considerado retribuição base. E o que é considerado retribuição base? Vencimentos, indenização, gratificações e outras vantagens pecuniárias e proventos. Então, vencimentos, indenização, RETP, gratificações e outras vantagens pecuniárias, tudo isso soma-se para incidências dos 2% da CBPM. Por isso que quanto mais o policial militar avança na sua carreira, mais tempo ele tem de polícia militar, mais ele vai pagar também de CBPM, porque o valor é percentual. Mas o que o Tribunal de São Paulo, do Estado de São Paulo, ele verifica dessa lei, que é de 74, será que ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele determina que se cessem os descontos. Olha só, ele considera essa lei que a gente analisou, o artigo 31, inconstitucional. Abre aspas, né? A contribuição compulsória destinada à prestação de assistência médica e hospitalar é flagrantemente contrária à Constituição Federal. Antes exposto, julgo procedente o pedido para determinar a exclusão da parte autora da condição de contribuinte compulsório para o custeio do serviço de assistência médica hospitalar e odontológico prestado pela Cruz Azul. E eu trouxe essa parte, esse excerto de decisão deste processo, se vocês quiserem consultar. Renato, mas a possibilidade do policial militar reaver os valores já pagos? Também um excerto desse processo que eu mencionei. Olha só, caberá a restituição de valores eventualmente descontados a partir da citação, ou seja, a partir do ajuizamento da ação, com correção monetária contada do desconto indevido e juros da citação nos termos da decisão proferida pelo STF. Ou seja, pode pedir atrasado? Atrasado a partir do pedido judicial para que se cessem os descontos.
Antes disso, não há possibilidade de pedir o retorno daqueles valores que já foram pagos à CBPM. Renato, mas eu não usei. Não importa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ele considera que aquele serviço foi colocado à sua disposição, mesmo que compulsório, mesmo que obrigatório, e você teria o direito de fazer cessar esse pagamento a partir do pedido judicial. Então, a partir da citação, né, da parte contrária. Então, quando a parte contrária, você ajuiza a ação, a parte contrária é notificada, aí sim, apresentar, né? Ela é citada, ela é trazida ao processo, aí sim cessam-se as possibilidades de desconto. O policial militar não teve uma liminar deferida e etc. Mesmo que corra esse processo durante 1, 2 anos, pode-se pedir a retroação desses valores a partir da citação da ré. Antes disso, não tem como. Renato, mas esse é o posicionamento eventual, talvez só dessa vara da Fazenda Pública, né? Não. Olha só o PUIL, o pedido de uniformização de interpretação de lei. Aqui está o número para quem quiser consultar. Então, a turma de uniformização do sistema dos juizados especiais do Estado de São Paulo assim deliberou. Então, ela está uniformizando, ela está pegando uma sequência de sentenças, uma sentença de acórdão e trazendo uma interpretação única. Olha só. Por todo o exposto, conheço o pedido de uniformização de interpretação para que prevaleça a tese jurídica de que os valores referentes à contribuição compulsória dos policiais militares em favor da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo devam ser restituídos somente após a citação válida da ré. Ou seja, você ajuiza a ação, a ré é citada, a partir daí você pode pedir retroativo. Antes disso, não. Antes do ajuizamento da ação, não. Então tem que ter a petição inicial, a citação da ré, a partir da citação da ré, que se traz a ré para dentro do processo, o Estado de São Paulo ou a CBPM para dentro do processo, aí sim começa a ter a possibilidade de retorno de valores. Antes disso, não. Então é isso, meus amigos e amigas. Nós tratamos aqui de todas as possibilidades e de todas as vertentes interpretativas da CBPM. Qual que é o valor mensal? Como se calcula esse valor mensal? Por que 2%, né, do valor dos proventos do policial militar? Quais vertentes de proventos têm a incidência desses 2%? Quanto isso representa no ano? Quanto isso representa em DGEM, que o policial militar poderia ter deixado de fazer se não tivesse essa contribuição compulsória? Quanto isso significa em um ano de perda de oportunidades, né? Então, o investimento aqui que eu faço e eu considero seguro em um fundo de investimento imobiliário que tem uma taxa de retorno de 1,72%, em 10 anos o policial militar poderia ter deixado de fazer 114 DGEMs, é muita coisa. Se o policial militar tivesse amortizado isso em suas dívidas, né, quanto isso representaria de DGEMs a menos? Se há uma lei que traz essa possibilidade de desconto, então há uma lei de 74 que não foi recepcionada pela Constituição, pela interpretação do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a gente verificou aqui. Tem possibilidade de retorno daqueles valores que já foram pagos pelo policial militar só depois da citação da ré. Então, antes disso não, antes de entrar com o processo não. Essa é uma decisão tão somente desse juiz em específico? Não, né? Tem pedido de uniformização de interpretação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então é isso, meus amigos e amigas. Eu espero ter ajudado vocês a interpretar esse desconto, que é um desconto compulsório, assim como é o imposto de renda e assim como é a, entre aspas, previdência militar, o sistema de proteção social militar, mas que, ao contrário dos outros dois, é considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determina para que se cessem os descontos, mas que o retorno dos valores já pagos só a partir da citação. Se você achou esse tema interessante, então deixe o seu like, esse é o nosso retorno, compartilhe esse vídeo com a família policial militar e também não deixe de se inscrever no nosso canal. Então o impacto da CBPM, que é um desconto obrigatório, imposto ao policial militar, sem que ele tenha pedido a adesão à CBPM, foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu possa ter contribuído na interpretação também do seu olerite, também dos descontos que incidem no seu olerite. Até um próximo vídeo.